Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando os livros de Reis, Primeira e Segunda Reis. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. E antes de podermos iniciar, vamos aos nossos avisos de sempre. Você pode, a qualquer momento, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. Significa dizer que você vai receber notificações todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Também você pode, de qualquer maneira, você pode compartilhar o link dos nossos vídeos com os seus amigos, colegas, companheiros de igreja, trabalho, família, sem problema nenhum. Não esqueça de dar o like, isso vai fazer com que os nossos vídeos sejam mais divulgados e atinjam cada vez mais pessoas. Nós já estamos, então, na história de Judá até a queda de Jerusalém, a partir do capítulo 18, lá no segundo livro de Reis. E desta parte, nós estamos falando sobre Ezequias de Judá, que vai até o capítulo 20. Pois muito bem, então estamos aqui relembrando novamente o nosso quadro com os reis. Nós já falamos todos os reis de Israel e estamos aqui, falando o rei Ezequias. Portanto, estamos quase no final do reino de Judá. Ezequias, então, em 701, ele recebe a visita de Isaías para profetizar a sua morte. Então, Isaías é mandado para falar que Ezequias estava morrendo. Ele estava com uma doença e ele estava para morrer. Então, e que ele fizesse tudo que fosse possível para pôr a sua casa em ordem. E ele, então, sabendo dessa notícia e acreditando que Isaías fala efetivamente por Deus, ele se volta para a parede e ele acaba orando a Deus em pranto. A oração deles é uma oração bastante profunda. Naquela época se acreditava que a vida longa de uma pessoa era uma recompensa pela justiça com a qual ela vivia. Então, como ele estava morrendo, e alguns acreditam que ele nem tinha filhos ainda, descendentes ainda, ele acaba orando e lembrando a Deus que por toda a sua vida ele foi fiel, servindo a Deus em todos os seus aspectos. O seu andar, ele foi preenchido por todos os requisitos que a lei de Moisés colocava. Então, ele faz essa oração e Ezequias já está saindo, ele já está a caminho de casa, ninguém sabe ao certo onde ele estava, alguns acham que ele já estava no caminho de casa, alguns acham que ele ainda estava no centro da cidade, mas seja o que for, Deus toma Isaías de novo e manda voltar para falar com Ezequias e dar uma notícia a Ezequias. A notícia que Isaías tem que lhe dar é que ele, Deus, havia ouvido a oração do rei Ezequias e ele iria lhe dar mais 15 anos de vida. Isaías, então, ele diz que no terceiro dia, ele deveria ir até o templo para dar graças a Deus. E aí acontece uma questão de se pedir um sinal do que aquela palavra significava, se realmente era a palavra de Deus, se realmente era aquilo que iria acontecer. Então, Deus pergunta através do profeta se Ezequias queria um sinal adiantando o relógio ou atrasando o relógio. E é claro que o adiantar do relógio parece mais fácil do que o atrasar, ou seja,
voltar o tempo atrás. Então ele diz que ele quer que o relógio atrase. Deus então lhe diz que ele vai mover a sombra do relógio, ou seja, o relógio de sol de Acás. Nós falamos desse relógio de sol já num vídeo anterior. Então ele vai mover a sombra do relógio de sol para trás. Ele vai retroceder a sombra. O que quer dizer isso? Quer dizer que o tempo vai voltar atrás. 10 graus ou 10 degraus. Tem algumas pessoas que dizem que a tradução é 10 graus ou 10 degraus. Bom, de qualquer forma, veja lá. Se forem 10 graus, isso significa 5 horas, ou seja, meia hora para cada grau, o que vai dar 5 horas. Se forem 10 degraus, que é uma outra medida de tempo, né? O Targum fala em 10 horas, porque o relógio dos babilônios tinha um grau para cada 2 horas. Então, aqui, o que acontece é que se eram 10 degraus, então seriam 5 horas. Sendo um ou sendo outro, o fato é que o relógio voltou. A sombra voltou no relógio de sol. E isso fez com que Ezequias pudesse viver mais 15 anos. E ele viu com seus próprios olhos o livramento de Jerusalém das mãos dos seus inimigos. Todo mundo ficou muito feliz com isso. E esta notícia chega a Merodach Baladã. Merodach Baladã era um rei da cidade de Babilônia, não da região, era da cidade. Esse Merodach, ele foi rei 2 vezes. Ele foi rei de 721 até 710, depois ele foi afastado e ele volta a ser rei em 703 até 702 a.C. De qualquer forma, esse Merodach, ele manda uma embaixada até Ezequias, parabenizando, levando presentes, enfim, uma série de coisas. Na verdade, o que essa embaixada queria? Esta embaixada, ela queria garantir que o rei Ezequias fizesse uma aliança com Merodach Baladã, com a Babilônia, contra a Assíria. E Ezequias ficou todo orgulhoso, tolo, ficou todo arrogante de que uma importante embaixada fosse até ele e que alguém lhe desse essa importância toda a ponto de querer fazer uma aliança com ele. O que ele faz? Ele mostra tudo, mostra todos os tesouros do templo, mostra os depósitos, as riquezas do reino, do palácio, do templo, ou seja, não houve o que o rei não revelou. Quando Isaías ficou sabendo disso, ele vai até o rei e ele pergunta o que ele já sabe. Ele pergunta o que ele mostrou. E Ezequias disse: eu mostrei tudo. Ezequias estava, na verdade, sendo alisado, o seu brilho estava sendo supervalorizado exatamente por conta de uma aliança com a Babilônia contra a poderosa Assíria. Na verdade, o que Isaías, repreende Ezequias é que ele não deveria estar se preocupando com a aliança com outros reinos, outros povos. O que ele tinha que fazer era ter uma aliança com o único que poderia lhe livrar de qualquer coisa. Então, ele lamenta, ele repreende Ezequias e ele vê o cativeiro babilônico. Ele então conta para Ezequias que tudo que ele mostrou vai acabar nas mãos dos babilônios, e de fato isto vai acontecer lá no cativeiro babilônico, não sob Merodach Baladã, mas já é um outro rei, e ele fala que todos os seus descendentes
também ficarão cativos. Ora, Ezequias responde a isso de uma maneira até tranquila. Ele disse, ok, essa palavra é boa, mereço mesmo. Na verdade, o que acontece é que ele não estava nem um pouco preocupado com a sua descendência. Ele tinha certeza de que, no seu tempo, enquanto ele estava vivo, haveria paz. Mas a sua descendência, ele sabia, ia ser atingida. Ezequias fez muitas coisas, mas talvez o mais famoso a mais famosa de todas as obras foi um aqueduto de Ezequias, um canal subterrâneo que atravessa a cidade e garante água, mesmo se a cidade estiver cercada. Então, ele faz muitas obras. Quando ele morre, quem lhe sucede é Manassés. Aliás, esse próprio Manassés já é corregente de Ezequias desde 687. Manassés de Judá, então, nasce após essa doença de Ezequias, muito provavelmente esse tempo que Deus lhe deu a mais foi exatamente para gerar um descendente. Ele vive no auge do poder assírio, sob um rei chamado Esar-Hadon, que domina desde 681 até 669 a.C., e que nós já citamos no vídeo passado e que você já leu o nome deste rei lá na Bíblia. Depois de Esar-Hadon, vem Assurbanipal, de 669 até 627. Bom, a paz de Judá era garantida desde que houvesse tributo pago à Assíria. Tudo que era requerido de Judá para ser levado em paz era exatamente seguir o ritual de escravidão, vamos dizer assim, de tributação imposto pela Assíria. Manassés quer dizer ele fez esquecer, o nome, né? Quer dizer ele fez esquecer. Ele começa a reinar com 12 anos, portanto, nós vemos aqui que nesta época em que Ezequias ficou doente, ele não tinha filhos, então estender o reinado exatamente para dar um herdeiro. Tanto é que Manassés nasce depois, ele assume com 12 anos em corregência, em 697, e ele reina sozinho por 55 anos, de 697 até 642. A sua mãe era Hetzibá, que é nada mais, nada menos, filha do profeta Isaías. Em 671, Esar-Hadon invade a Palestina e invade o Egito. Em verdade, esta é uma época de grande idolatria, de grande influência no culto estrangeiro, no culto pagão. Manassés torna a edificar os altos que o seu pai derrubou. Ele restaura antigas formas de idolatria, ele adiciona outras formas, ele assume também a adoração a algumas deidades astrais, ou seja, de deuses celestes, astros, estão sendo adorados, e isso é feito no terreno do templo. Ele não era só um participante, ele era um promotor de idolatria. Ele edifica altares para Baal, ele edifica poste-ídolo para Aserá, e ele é um dos que queima seu próprio filho em honra, em adoração a Moloque. Ele dá bastante desenvolvimento aos ritos de feitiçaria, adivinhação, necromancia. Tanto isto é que ele passa a ser representado, comparado com os amorreus. Amorreu aqui
como sendo uma das grandes nações idólatras que Davi já havia expulsado. Então veja que coisa interessante. Os amorreus já não existiam mais, mas ele era como se fosse um amorreu, de tanto que ficou pervertido o culto em Jerusalém. Deus manda alguns profetas, Isaías é desse tempo, Joel é desse tempo, Naum é desse tempo, Rabacuque é desse tempo, mas nenhum destes profetas consegue dissuadir Manassés do seu mau caminho, nenhum deles consegue tirá-lo desse caminho errado. E aqui existem alguns símbolos que são citados: o do cordel, o do prumo. Cordel e prumo são símbolos de julgamento. Cordel e prumo são instrumentos utilizados na construção para que a construção fique reta, para que ela não caia. Então, cordel e prumo é um símbolo de julgamento. E ele fala também aqui em limpar um prato emborcado. O que é um prato emborcado? Significa um julgamento. O julgamento iria continuar nos efeitos que já tinham sido sentidos há pouco tempo, tinham sido sentidos em Israel, mas que Judá não estava ouvindo, mais especificamente Manassés. Jerusalém ia ser um prato sem uso durante 70 anos, ia ser um prato emborcado, uma limpeza haveria de acontecer nesse prato, um julgamento devastador mesmo. A Septuaginta, que é a Bíblia hebraica traduzida para o grego, fala de prato como um vaso de alabastro que quando o unguento termina, né, o alabastro era um vaso, o alabastro era um material do qual era composto os vasos para guardar perfumes, ungüentos. Quando o unguento se acabava, o vaso era limpo e preparado para receber um novo unguento, um novo produto, um novo perfume. Então, aqui ele estava dizendo que Judá seria como um prato emborcado, um prato limpo, um vaso de alabastro limpo, que estaria esperando o julgamento, a limpeza, para ser novamente preenchido. Israel e Judá seriam abandonadas por Deus. Israel já havia sido abandonada. A provocação do povo de Israel e de Judá não era uma coisa nova. Tá? Deus se entregaria tanto Israel quanto Judá à ira, né? E a sua herança seria retirada, seria destruída. Israel já tinha passado por isso, Judá haveria de passar por isso. Então, desde o tempo do Êxodo, desde o tempo de quando eles estavam no deserto, eles sempre foram provocadores da paciência de Deus, sempre se rebelando, sempre desobedecendo, sempre se desviando, não considerando a legislação, o código de Moisés, aquilo que os diferenciava dos outros povos estava sendo ignorado. Eles não queriam saber disso. Eles estavam renegando a Deus. Eles sempre foram insolentes, arrogantes, incuráveis. Ou seja, eles sempre foram rebeldes. Aqui ele compara Manassés a Acabe, um dos piores reis de Israel, dizendo que esses dois provocaram Deus extremamente. Tanto isto é que imagina-se que quem matou Isaías, porque Isaías era uma palavra que incomodava, ele tinha sempre uma palavra de denúncia, né? Imagina-se que quem matou Isaías, serrando Isaías ao meio, foi Manassés. E esse Manassés
muito provavelmente foi o responsável pela morte de inúmeros outros inocentes e muitos dos profetas verdadeiros. Por causa deste pecado, ele foi levado cativo para a Babilônia. Alguns acham que quem mandou ele cativo foi Assurbanipal, em 669, quando ele assumiu, ele reinou até 626. Na Babilônia, ele se arrepende completamente. E Deus, por graça e misericórdia, permite que ele volte a Jerusalém. Então, depois de convertido, ele limpa parte desta idolatria que ele mesmo promoveu, ele limpa, né? Mas, evidentemente, as coisas já estavam terminantemente perdidas. Ao morrer, ele foi sepultado no jardim do seu palácio, chamado Jardim de Uzá. Amém, amados? Veja-se aqui que o filho de um dos grandes adoradores do Senhor, né, Manassés, foi um grande rebelde, idólatra, né, mas que Deus, ainda assim, lá no cativeiro, ele teve como se restaurar, se restabelecer, inclusive voltando ao trono. Amém, amados? Bons estudos.